eu quero compartilhar com você agora um pouquinho da minha história na massoterapia. Esse ano de 2020 eu completo 20 anos atuando dentro da massoterapia. É importante a gente conversar sobre esses assuntos. Tem muita gente iniciando, tem gente querendo investir na carreira, tem gente querendo migrar de outras áreas para a massoterapia, pessoas inclusive que já trabalharam formalmente em outras áreas, estão aposentadas e querem trabalhar com massoterapia. Então a gente ilustrar a estrada que cada um percorre é sempre bacana para colaborar, para que as pessoas entendam os desafios. Bem, eu me formei em 2001, fiz uma especialização no ano de 2002. Então, na sequência, eu estudei todas as matérias, todos os materiais que o instituto que me formou oferecia na época. Então, eu comecei a trabalhar formalmente, vamos dizer assim, pesadamente com massoterapia, já com um ponto de vista técnico e clínico, no ano de 2002. O ano de 2000, quando eu iniciei, era um trabalho que não era tão profundo. Por quê? Era bastante amador. Eu tinha aprendido com uma pessoa que fazia esse trabalho. Alguém que me ajudou com minhas dores, meus problemas, minhas tensões musculares. Então, ficava faltando alguma coisa. E o aprofundamento em um curso profissionalizante ajudou muito, porque abre a mente quando você conhece o assunto com mais propriedade. Então, depois desse tempo, depois desse início no ano de 2000, o ano de 2001 e 2002 foram de trabalho e estudo, mais estudo do que trabalho, para que eu pudesse me dedicar ao entendimento de tudo, o que cerca o universo da massoterapia. Aprendi diversas técnicas, aprendi muita coisa sobre reabilitação, sobre reeducação pela terapia do toque. E isso me ajudou bastante a entender e optar, e escolher o que eu queria fazer depois no dia a dia. Formado então agora como um técnico na área, começa sempre um desafio. Eu saí do Rio Grande do Sul e voltei para o Paraná, uma cidade muito pequena, que é a cidade onde eu nasci, chama-se Laranjeiras do Sul, uma cidade linda, tem um carinho enorme, a minha família ainda vive lá, eu visito com frequência, amo a minha terra. E foi ali que eu comecei a trabalhar. Sempre quando a gente inicia, existem muitas inseguranças, incertezas, medos, mas eu sempre pude contar com a ajuda da minha família. Eu lembro que na época até a minha mãe me ajudou a alugar uma sala, pagou o aluguel adiantado, me ajudou a comprar a minha maca, montar uma sala de espera. Então eu já comecei abrindo o meu espaço sozinho. E aí vem os grandes desafios de quem começa desse jeito, que é a gestão, que é você entender sobre prazos, sobre planejamentos, sobre metas financeiras. E algo que há 20 anos atrás a gente não fazia nem ideia. Eu acho que até hoje são raras, e se é que existem, cursos e escolas de massoterapia que fazem algum tipo de trabalho para ensinar o massoterapeuta a viver de massoterapia, a entender de gestão. Acredito que a maioria foca bastante em formar os técnicos para atuação mesmo. Mas isso, então, me trouxe alguns problemas. Por quê? A gente não tem essa questão de controle, de ganho, de projeção, de construção de tratamento. Por quê? Porque você sai do curso muito empolgado em ajudar, em libertar as pessoas, em tirar as dores. Mas quando você entra no campo de batalha, como eu chamo hoje, no dia a dia, é muito mais difícil, é muito mais complicado. E em cidade pequena também é assim. A gente já tinha, não sei se de repente alguém de cidade pequena pode estar assistindo agora e se identificar com isso. Em cidade pequena você tem tudo definido. Quem é o barbeiro da cidade, o padre da cidade, o médico da cidade, o treinador de futebol, o empresário, enfim. Existem algumas profissões bem definidas de quem é quem. Então eu cheguei para trabalhar, e quando eu levei, inclusive uma das histórias interessantes, quando eu levei o meu material na Secretaria de Saúde do município, para que eu tivesse o alvará e licença para trabalhar, eles não sabiam o que eu fazia. O pessoal precisou ligar para Porto Alegre para verificar se o meu registro era válido, para que eles me dessem um documento. Até então, na minha cidade só havia a fisioterapia, e alguém chegando falando sobre massoterapia,
há 20 anos atrás praticamente, era algo bastante novo naquela região. Mas enfim, consegui e aí fui trabalhando. E o principal desafio então é como conseguir clientes numa cidade onde já tem a pessoa que é conhecida pelo desenvolvimento do mesmo trabalho, já é de longa data, já era um senhor, inclusive a filha dele o chamava, ela era fisioterapeuta e ela chamava o pai de ortopedista artesanal, porque há 50 anos ele fazia aquilo. É uma pessoa que merece muito carinho, mas eu me deparava com essa situação de comparação, com muitas pessoas desconfiando, e eu acho que isso é algo que gera na gente que está começando um pouco de medo e de frustração, porque você quer entregar o seu trabalho, o seu produto, o seu melhor, mas as pessoas vão tendo desconfiança. Muita gente até da família não vem, vai que me machuca, né? Mas enfim, eu fui vencendo essas barreiras, fui trabalhando, fui aprendendo a fazer a minha propaganda através do trabalho, através de entrevista na rádio, através de palestra em escolas. Eu ia muito trabalhando essas questões de mostrar o meu trabalho, mostrar o meu conhecimento. E isso foi ajudando. Mas uma situação que acontece em todo o sul do país, a questão do inverno é uma questão que me prejudicava muito, que judia do profissional de massoterapia. O movimento cai demais, mas as contas não caem, o aluguel continua, as demandas diárias continuam, e a gente não aprende a lidar com isso. Então você sofre, você tem que mexer no seu preço, você tem que fazer um monte de malabarismos. E estas, então, foram algumas das dificuldades que eu encontrei. Mas depois que eu comecei a atuar de uma forma mais focada sobre dores e tensões da coluna, que foi onde eu fiz um estudo mais aprofundado na minha formação, eu comecei a ter melhores resultados de pessoas, porque a região que eu morava no Paraná é uma região agrícola, então muita gente que trabalhava no interior nesse universo agrícola fazia muita força e acabava se machucando. Quando você consegue um bom resultado com uma, duas, três pessoas, as coisas começam a ficar interessantes. Por quê? Porque em cidade pequena a notícia corre. Então, com o tempo eu cheguei a atender aí 12, 13 pessoas no dia. Começava às 6h30 da manhã, terminava às vezes 9, 10 horas da noite. E aí acaba que você vai conseguindo os resultados. E muita gente na massoterapia hoje quer isso, que é a agenda cheia. É muito bom, eu digo para você que eu adorava ter agenda cheia, ser procurado, a pessoa me ligar, ter lista de espera. Mas aí começa a aparecer um outro problema, que é a resistência, o preparo, a condição física do profissional. A minha condição física naquele momento começou a apresentar problemas, tendinite, limitações de movimento. Eu chegava ao final do dia de ter que colocar gelo nos braços de tanto que tinha trabalhado e de tanto que estava doendo. E isso também me gerou um outro alerta. Será que realmente eu quero agenda cheia? Será que realmente esse é o caminho? E no inverno, o que é que eu vou fazer para continuar com um número satisfatório de clientes, uma renda que seja segura para trabalhar, para viver, para sustentar minha família? Eu era recém-casado na época. Então isso tudo começou a entrar na minha cabeça como uma forma de desafio para encontrar uma saída. E a saída foi buscar mais estudos. Mas dentro da massoterapia eu já tinha o aprofundamento que eu precisava, a área que eu gostava, que é coluna vertebral, então eu imaginei que eu poderia dar um passo maior. Fiquei entre escolher fisioterapia ou educação física. Parti para a formação em educação física, por entender que ela trabalha mais, isso é um entendimento meu particular, entender que ela trabalha mais na prevenção do que a fisioterapia, na minha época de 20 anos atrás. Eu não sei como está hoje, a fisioterapia deve ter evoluído também, assim como a educação física, e a nossa massoterapia evoluiu também. Então, eu fui fazer a minha formação de 4 anos na área da educação física, e isso me ajudou demais na massoterapia, onde eu pude entender mais profundamente anatomia, fisiologia, biomecânica, que são os princípios funcionais dos movimentos que a gente ajuda a pessoa a melhorar. Então eu pude ter aula de anatomia em laboratório, com peças anatômicas reais, e isso me trouxe muito conhecimento, me ajuda muito a entender
e a orientar os meus clientes, os meus pacientes, em questão de exercícios, de postura, de correções. Então, para mim, o casamento da educação física com a massoterapia é ideal. Mas aí você vai tendo crescimento que vem dessa área e também desafios. Por quê? Porque nós temos na massoterapia um limite de tempo para trabalhar, 40 minutos, 1 hora e 10, 1 hora e 20, dependendo da técnica e dos protocolos que se usem, das técnicas que forem utilizadas. Então, isso continuava gerando para mim um problema. Eu continuava morando no sul, continuava tendo problemas com o inverno, continuava tendo problemas de limitação de tempo. Uma palavra relativamente nova que a gente usa hoje, mas naquela época ninguém sabia, pelo menos na massoterapia e os colegas que eu conversava, é a palavra escalável, alguma coisa que você possa escalar. Na massoterapia a gente não tem essa condição, ou seja, fazer várias coisas. Por quê? Você tem um paciente por vez. Comparando com a fisioterapia, por exemplo, se o profissional tem a condição de investir em vários aparelhos, como acontece, a pessoa pode atender 2, 3 pessoas ao mesmo tempo com vários aparelhos e monitorar o andamento dos trabalhos. Na massoterapia isso não acontece. Então, eu voltei a ter problemas, por quê? Porque o meu tempo é limitado. Cidade pequena, dificuldade de mexer com preço, com valores. Essa questão é bastante complexa até hoje. Muitas pessoas têm esse problema, essa dificuldade. Por quê? Porque não foram ensinadas, não houve um trabalho de gestão. E isso, para mim, se tornou um desafio. Mas depois de 10 anos de trabalho, eu resolvi fazer uma grande e drástica mudança na minha vida, onde eu saí do sul e vim para o estado do Espírito Santo, onde eu moro até hoje. Essa mudança me trouxe crescimento, essa mudança me trouxe maturidade. No estado do Espírito Santo, eu também tive que recomeçar, porém agora com mais confiança, porque já tinha resultados. Comecei o mesmo trabalho, com palestras, com eventos, locais que reúnem muita gente mostrando o meu trabalho. E a partir dali, também começaram a aparecer os frutos, os resultados, o chamado para parcerias. Foi então que, como já sendo formado em educação física, eu recebi uma proposta para trabalhar com Pilates. Fui fazer a formação, sou formado como instrutor do método Pilates, e o Pilates também ajudou demais na massoterapia. Trabalhei por um tempo como instrutor de Pilates, mas como a minha paixão é o toque, é a terapia manual, eu fiquei com os aprendizados, uso os aprendizados do Pilates com os meus clientes na massoterapia, mas voltei a trabalhar com atendimentos. Com o passar do tempo, recebi proposta também para dar curso, formações em centros técnicos, aceitei, aprendi demais nessa área de formação, agora como professor. E não é tão fácil e tão simples quanto parece, de você ir lá na frente e repetir um conteúdo. Precisa ter base, aprofundamento, me fez estudar mais, buscar entender um pouco mais da pedagogia do ensino. E foi isso que eu aprendi, a gerar uma comunicação que tenha entendimento pelos alunos. Porque se você não entender o que eu estou falando, fica difícil de você aplicar. Então isso tudo me trouxe esse crescimento. E também um conhecimento do ensino formal da área da massoterapia. Que mesmo você se esforçando, as bases ainda são limitadas. A formação ainda deixa a desejar numa série de outros quesitos, numa série de outras circunstâncias. E foi isso que me fez entender como um desafio de levar a mais colegas, a mais massoterapeutas, o entendimento que eu havia compilado, que eu havia sintetizado ao longo de todos esses anos. Um conhecimento que pudesse fazer a pessoa viver de massoterapia, pudesse fazer com que os desafios não desapareçam, mas que eles possam ser enfrentados com mais tranquilidade. Uma grande dificuldade do profissional que se forma, por exemplo, é entender, como eu não entendia no começo, questões de gestão. Por onde começa, como fazer para não jogar dinheiro fora, que tem muita gente que acha, e hoje isso é um ciclo vicioso na massoterapia, que fazendo mais curso vai ganhar mais dinheiro. E isso acaba que não é uma verdade absoluta, porque tem gente que se esforça, está com a parede cheia de certificados,
mas não tem uma vida financeira confortável, segura, tranquila. E isso acontecendo por longo tempo acaba gerando desmotivação, a pessoa acaba abandonando. De repente é um ótimo profissional e acaba abandonando. Então, entendendo essas dificuldades, começou a nascer uma identificação com esta situação de muitos colegas, de muitos alunos. E foi então que eu comecei a estudar uma forma, uma ferramenta para entregar esse meu material, esse meu conhecimento, essa forma de ensinar para mais pessoas. Foi assim que nasceu o projeto do Grupo Academia do Massoterapeuta, é assim que eu trabalho as minhas palestras, os meus eventos, as minhas formações, levando um olhar diferenciado, um olhar de massoterapia como carreira. E muita gente que vive do trabalho formal não reconhece a massoterapia. Ah, mas você não vai se aposentar, você não tem carteira assinada, você não tem um salário. Nós ainda no Brasil vivemos muito com essa base. Não é incentivada a área do empreendedorismo, que é da onde a gente vem. A massoterapia hoje ela é puro empreendedorismo. Mas a mentalidade, se ela ficar engessada em salário, muitas pessoas vão ter problemas, assim como tem muita gente tendo problemas, por conta da mentalidade de salário e não de empreender. Empreender você não tem garantias, mas você tem muita liberdade para fazer aquilo que você acha que é correto. E foi por isso que eu comecei a trabalhar, me dedicar a oferecer conteúdos, a oferecer material diferenciado. Tem muita gente que já se formou e não tem mais a quem recorrer. Então, muitas dessas pessoas acabam me procurando, acabam entrando nos grupos, acabam indo para as minhas formações e buscando esse entendimento, buscando essa ajuda. E isso tem me feito acreditar que é possível viver de massoterapia, que é possível ajudar mais pessoas e que é possível desenvolver uma carreira dentro dessa área. Então, sendo assim, não me resta outra alternativa como professor, como formador, buscar cada vez mais me preparar para ajudar quem está chegando no mercado de trabalho, quem precisa evoluir, quem gosta da massoterapia e não quer desistir dela. Então, essa foi um pouco da minha história da massoterapia, das vitórias, das lutas, dos desafios, mas sempre acreditando que é possível sim viver de massoterapia, que é um trabalho que pode construir uma carreira e trazer resultados para você, onde você estiver. Cidade grande, cidade pequena, em qualquer lugar tem condições de você fazer um bom trabalho profissional. Você só precisa focar naquilo que você realmente deseja, focar naquilo que é o que te faz se sentir bem, produtivo para a sociedade, para o outro ser humano, enfim, aquilo que te traz alegria.